Aí, agora eu tô livre. Boa. Vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui. Estão vendo aí? Aqui tá ok. Aham, tá ok. Então, na última aula, a gente fez esse código aqui. Lembrando que para acompanhar, é só entrar no meu Git e lá vai estar sempre a última aula onde a gente parou com o HTML. Ou o que a gente estiver trabalhando no momento. No Drive vocês pegam o conteúdo, né? E no Git vocês pegam a aula que foi realizada. Estou abrindo o Drive aqui e vou abrir o Git também. Então sempre fiquem atentos na aula, no Drive, aula 7 que a gente está nela. E no Git, nesse repositório aqui, ó. Dev Web Aula 1. Então é só pegar esse repositório, vou jogar no chat aqui, que vocês vão ter acesso ao conteúdo mais atualizado que a gente está no momento, até para tirar dúvida e ver como tá. Então, dando continuidade, na aula passada a gente já iniciou o HTML, né? E vou diminuir aqui para ficar mais fácil. Na aula passada a gente começou o HTML, né? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade à aula 7, HTML. E se tiver alguém com algum problema, pode falar que a gente vai estar solucionando as dúvidas aí. Então a gente falou que o acrônimo, né, de o Hypertext Markup Language o acrônimo é HTML, que é a palavra usada. Falamos das tags, né, que não tem, elas são fechadas por si só, que não tem abertura, como a gente falou. Nós falamos também que toda tag que abre primeiro fecha por último. Então, HTML abre primeiro, fecha por último. O head não mistura com o body, porque aqui a gente vai colocar informações de cabeçalho e no body a gente vai colocar o que vai ser exibido para o usuário. O cabeçalho ele é visto pelos motores de busca e o título é esse que exibe aqui em cima aqui, quando a gente coloca um título. Aí as tags, né, HTML, que é início do HTML, hand, que é o início do cabeçalho, title, que é o título, body, o corpo, P é o parágrafo, o BR, antigamente era BR espaço barra fechado, hoje no HTML5 é só BR, com menor e maior. E a tag A, né, link que eu coloquei aqui, mas o nome de A vem de âncora. E vou mutar aqui rapidinho, Fábio. Isso. E
de itálico. Fonte, a gente pode determinar qual tipo de fonte que a gente vai usar. E H1, H2, H3, cabeçalho. Títulos de cabeçalho. Aí, por exemplo, a fonte, a gente pode usar a tag fonte com uma cor, com um atributo. Nós falamos sobre atributo também, que as tags elas vão ter atributos específicos para cada tag. Então, a tag que a gente colocou aqui, uma palavra texto, dentro da tag fonte, e aí eu estou falando que tem uma cor FF3233. E as cores são desse formato em hexadecimal, que é o formato mais usado. Tem outros formatos RGB, que pode ser usado também a palavra, igual está aqui, ó, black, green, silver, lime, neve, maroon, é um preto mais ou menos, red, a palavra também ela pode ser usada. Mas o mais comum vai ser nesse formato. Um jogo da velha, hashtag FF3233 vai dar uma cor. Então, vamos para o nosso código. Por exemplo, aqui a gente tem o arquivo rodando na máquina local. Vamos abrir aqui uma guia. Vamos colocar esse título aqui, ó, nessa cor que está no material aqui. Vamos colocar a mesma cor. Então, título, eu posso pôr aqui, ó, uma tag fonte. E fecho a fonte aqui. Lembrando da ordem, você abre, fecha no final. Se eu colocar esse fechamento em outro lugar, por exemplo aqui, essa fonte que a gente vai configurar, ela vai pegar daqui até aqui embaixo. Ela vai fazer efeito também no parágrafo. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado de colocar sempre a tag fechando aonde você quer que cause esse efeito. Color igual a jogo da velha FF3233. FF3233. Salvamos. Aí, agora a gente dá um refresh aqui. É um vermelho. Então, uma forma de formatar o nosso site é também pelas tags. A gente falou também que o CSS vai estilizar melhor isso, né? No HTML a gente é limitado, mas a gente precisa ver porque provavelmente vocês podem encontrar algo semelhante. E dando continuidade aqui no material, podem usar qualquer uma dessas cores, só usar a tag fonte marcando, por isso que é uma linguagem de marcação, marcando onde você quer atribuir. Por exemplo, vou colocar só no mais. E aí vou colocar uma cor aqui. C0, 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 não. Vou pôr essa aqui, ó, 00080. 00080. Vou salvar. Vou lá ver. Não está dando para ver, mas ficou um tom de azul aqui. Se a gente colocar, vamos ver esse limão aqui, que é FF00, se vai ter melhor sucesso.
Aí destacou mais, ó, verdinho em branco. A gente pode aumentar a fonte aqui, ó, para ficar mais fácil de vocês verem. Então, o seu navegador ele vai funcionar de forma que ele vai ler essas tags e ele interpreta isso e exibe conforme a gente viu aqui. Ele exibe um vermelho, exibe um verde aqui, porque essa é a linguagem que ele está programada para entender. Na verdade, o computador entende 0 e 1, né? Mas o navegador ele entende essas propriedades que a gente coloca e assim a gente consegue ter esses efeitos para criar um título diferente lá do Word, né, que a gente já conhece, que tem a sua paleta de cores, de formatação. No HTML a gente precisa colocar as tags que vão dar esse efeito e futuramente a gente vai colocar o CSS para isso também. Aqui é uma hierarquia do HTML, como que ele funciona, tá? Então a gente vai ter a janela, né, que é o navegador, janela, né? E aí a gente vai ter frames, a gente vai ter quando a gente cria, né, um link, a gente pode usar o link como frame, self, top e parente. Eu mostrei para o pessoal aqui, ó, isso aqui é um target que ele vai fazer blank e vai mudar de tela. Self, ele permanece na tela. Que é o caso aqui, site da Globo, ele permanece na mesma tela. Location é o momento que a gente está aqui, ó. Isso é o location. Quando você vai para frente e para trás, quer dizer que você está alterando o location da página atual que você está navegando. Document é o contexto atual que você está trabalhando. Tudo que você faz dentro do body vai ser exibido no seu document. E história é o histórico. Quando você vai digitar aqui um site, ele está no histórico. Então, o navegador ele gera um histórico também, que vai estar associado ao location, onde você consegue navegar para frente, para trás e por sites que você já navegou. Dentro do document, que é o que a gente está fazendo aqui, que é o HTML, a gente vai colocar essas funções, essas tags, né? Que cada uma vai ter a sua função. Link, que é o A, que é o anchor, que está junto, né, associado. A âncora, você faz uma âncora dentro do próprio site. O Cauã até, a gente conversou essa semana, ele perguntando por que tinha Jogo da Velha e um nome. Eu falei, para fazer uma âncora para dentro do site. E o link é um link externo ou um link dentro da própria página, que também é conhecido como âncora. O form são formulários que a gente vai aprender a fazer, que em muitos sites tem aquele Fale Conosco, vão ser forms. Applet é quando a gente insere alguma aplicação dentro do nosso site. A gente vai usar algo parecido, a gente vai usar o frame, que vai fazer a inserção do mapa dentro do seu site, do Google Maps. O applet é mais ou menos a mesma ideia. Image, né, que é a imagem em MG, a tag em MG, e área, que são
espaços que a gente vai colocar para navegação. Dentro do form, a gente tem opção de upload, opção de select, opção de rádio, checkbox, button, submit, reset, texto. Aqui são inputs, né? Inputs que são de texto, ocultos, de senha e de texto, área de texto. Dentro do select a gente vai ter as opções dentro dele. Então, basicamente, a ideia é essa. A gente está usando o Notepad++. Pode usar o WordPad, TextEdit, VI, Pico, VI do Linux, ou qualquer outro editor com mais recursos, como Dreamweaver, Eclipse, NetBeans, Visual Studio Code, qualquer dessas IDEs, dessas ferramentas para fazer a edição do seu HTML. A gente vai trabalhar com o Notepad++, porque você tem que fazer mais na mão, ele não te auxilia tanto igual os outros, e assim a gente vai memorizando como que funciona cada tag do HTML. Aqui agora uma tabela. A tabela ela é muito usada em HTML para tabular dados, né? O próprio nome já fala, tabela. Então essa vai ser a nossa aula de hoje. Vai ser em cima de tabelas. A gente já falou da fonte para estilizar e agora a gente vai fazer uma tabela. Antigamente, as tabelas eram usadas para formar o layout do site. Vou fazer um desenho aqui bem tosco no Paint, tá, gente? Para a gente ter uma ideia. Vamos supor que esse aqui é o nosso navegador. Aí a gente fazia dessa forma aqui com tabelas. A gente criava uma tabela grande, que é aqui, né, do nosso site, e ia colocando linhas e colunas. Vou mudar de cor para diferenciar. Aí a gente fazia aqui uma linha e uma coluna para fazer o cabeçalho. Às vezes a gente dividia essa linha e essa coluna para colocar a logo aqui e ocupava esse restante aqui com a outra coluna. Para colocar, sei lá, um banner, menu. Acho que a gente vai fazer dessa forma. Aí a gente vinha e colocava uma outra outras linhas e colunas, né, mais para baixo. Aqui, por exemplo. Assim, uma coluna aqui. Deixa eu diminuir aqui. Uma coluna aqui. Ok. Uma outra aqui. E, por fim, uma outra aqui. E, por fim de tudo, esse não era o fim, enganei vocês. Lá embaixo ficava o nosso rodapé. É um layout basicamente de um site institucional.
São aqueles sites de empresa que as pessoas fazem, onde a gente tem uma logo, um menu aqui com links e às vezes um banner de fundo, algumas informações aqui, algumas informações nesse meio, algumas informações nessa lateral e o rodapé aqui, né? Às vezes com link ou só com copyright, né? Direitos de cópia. E a gente vai montar isso com uma tabela, como era feito antigamente. Mas a tabela ela é mais usada para tabular dados. Depois a gente vai aprender a usar o Bootstrap. E aí a gente consegue fazer efeitos usando o Bootstrap de tabelas nesse modelo aqui. Ó. Podem ver que é uma tabela normal com colunas e linhas. Então, vou aproveitar aqui, ó, pegar esse código do Bootstrap só para facilitar a minha vida e vou colocar aqui dentro do meu body. Só que esses atributos a gente não vai usar por enquanto. TH é diferente de TD. TH é como se fosse uma coluna que dá um efeito de negrito. Fugiu o nome agora. E TD é uma coluna normal. Vamos salvar isso aqui e vamos ver o que vai acontecer. Então formou-se uma tabela aqui. E agora a gente vai modelar essa tabela. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai pôr esse H1 aqui dentro. Deixa eu pensar aqui. Melhor. Deixa eu desfazer isso aqui. Vamos fazer na mão, porque senão vai dar errado. Então, vamos abrir uma tabela. Vamos fechar a tabela. Vamos abrir uma linha. Fechar uma linha. Vamos abrir uma coluna. Vamos fechar uma coluna. Colocar um tamanho, né, uma propriedade de tamanho aqui de largura. Essa minha tabela 600. E vamos ver o que dá. Não tem nada, mas ela já está exibindo
Vamos colocar aqui Ali nessa embaixo da tag TR é o quê? É TD ou LD? É o quê? TD. Ah, tá. Vamos colocar mais colunas aqui. E aí, duas colunas para simular o nosso cabeçalho. Aqui vai ser a logo e aqui vai ser o menu. Vamos salvar. Logo e menu. Vamos colocar uma borda para facilitar a gente ver a tabela. Então, uma borda de 1 pixel. Agora a gente está vendo a tabela. Então, antigamente era dessa forma. E aí a gente vai modelar o nosso site usando tabela. Qual que era o problema disso? Isso aqui, ó. Porque era tudo fixo. Hoje a gente precisa navegar por celular, por tablet, por navegador de diversos tamanhos. Então isso começou a ficar inviável e aí surgiu as divs, que são containers. A gente estava conversando com o Cauã também, ele perguntando o que era div. A div são containers, são caixas. A ideia de uma caixa, como se fosse uma caixa igual essa da tabela aqui, só visualmente, tá, gente? Por exemplo, a gente pode fazer um site com diversas divs, fazendo esse formato aqui via CSS, que o site vai ficar exatamente desse jeito. Antigamente não existia o container, o conceito de container, de caixa. Então, as pessoas faziam nesse conceito aqui, de fazer usando um tamanho fixo. E aí pegava-se o tamanho padrão da tela, na época que era 800 por 600, né? Então colocava 800 de largura, ocupar a tela inteira, diminuir um pouquinho, né? Porque senão ultrapassa para 780. E aí vinha aqui e fazia aqui, ó, o widget na tabela. Por exemplo, vamos tirar aqui 100 pixels para logo e o restante para o meu menu. 680 para o meu menu. Salvar. Até ultrapassou. A tabela já deu rolagem. Ó. Um problema que acontecia. Vamos diminuir ela para 750. 650. Esse era o dilema. Não havia responsividade. Ó, agora ficou mais ou menos certo. Ó. E aqui era o meu menu. E aí a gente vinha e fazia outras colunas. PR
fecha TR, TD, fecha TD. Essa aqui a gente vai ter 3 colunas, então eu vou colocar aqui 3 colunas. Aí eu vou pôr aqui dentro dessa coluna do meio o meu H1. Na lateral, a gente vai colocar esse parágrafo. E no outro lado a gente vai pôr o site da Globo. Vamos salvar. Eu não especifiquei tamanho de nenhuma. Ele vai dividir aqui, ó. Dividiu mais ou menos com o que eu estava imaginando. Na verdade, esse olá pessoal mais não era para estar aqui. É na de cima. É importante o código identado para a gente conseguir visualizar o que a gente está fazendo. São as boas práticas. Vamos salvar. E vamos ver como é que fica. Ok. Dividiu mais ou menos na ideia que estávamos pensando para o nosso site. E aí, por fim, a gente vai colocar esse cara aqui no rodapé. Aí aqui a gente vai fazer o TR. E vamos colocar esse cara lá para dentro. Vamos pegar a tabela aqui, ó. Dar um tab nela. Salvar. Não deu certo. Jogou lá para cima. Fiz alguma coisa errada. Faltou a TD, né? Não está fazendo parte da minha tabela, por isso que ele quebrou o código. Agora sim. Aí nesse cara aqui, a gente vai colocar um edit nele, que é largura, é uma propriedade de largura de 750. Vamos ver se ele vai assumir o que a gente queria. Assumiu, mas a gente quebrou todo o resto do nosso site. Então a gente tem uma forma de fazer essa correção. Onde que você fala que quebrou, Kleber? Lembra que estava a logo aqui de um tamanhozinho, o menu um tamanho maior, aqui estava um pedaço, o meio e outro pedaço? Ah, não, beleza. Aí Lembro. agora, como é que ele ficou todo, cada um num lugar diferente? Entendi. Aí a gente usava um outro recurso que é o CoSpan. Por que que ele fez isso? Porque aqui eu tenho 2 colunas, aqui eu tenho 3 e aqui eu só tenho uma. Então a tabela começa a ficar sem entender como que ela
resolve esse problema. Então, quando a gente usa o cospan de atributo, a gente vai falar que ela ocupa um espaço maior do que a gente quer. Aqui, por exemplo, eu vou colocar um cospan de 3. Aqui, nessa aqui, eu vou colocar um cospan de 2. E aqui, eu vou colocar, não vou colocar cospan, nem nas outras. Vamos ver se resolve. Ó! Aí cada uma ficou num tamanho aqui agora. Aí eu posso dizer o tamanho desses aqui que eu quero que fique o meu site para fazer aquele modelo aqui que a gente fez de layout. Então eu vou fazer o quê? Largura. Vou pegar aqui, pôr uma largura igual o tamanho da logo, que é igual a 100. E na minha última coluna aqui também eu vou pôr a largura igual a 100 para elas terem o mesmo tamanho. 100 mais 100, 400. Ó, 400, nossa, 200. Para 750, 550. Então a minha do meio tem que ter 550. Agora ficou do jeito que eu queria. Ah, eu quero pôr esse Hello World no meio. Antigamente existia uma tag que chamava Center. Então eu colocava ela aqui, ó. Ela não existe ainda, não? Ela existe, mas ela é gambiarra hoje, que a gente faz isso no CSS. Ah, Vamos colocar centralizado aqui e vamos ver se vai dar certo. Ó, centralizou. E a gente pode centralizar isso aqui também para ficar mais legal. Vamos pôr um center aqui também. Por enquanto a gente está brincando aqui com as tags do HTML como era no passado. Centralizou também. E agora? Tá vendo que ele não chega até o final? Ah, eu quero que ele chegue até aqui embaixo. Aí a gente vai usar a largura, que aqui deve estar dando 600 pixels, mais ou menos. Vamos pegar aqui e vamos pôr uma largura, que é o 8. 8. De 550. Ficou grande demais. Mas poderia ser dessa forma. Aí ele redimensionou todo mundo para ficar dentro do tamanho. Aí eu tenho que vir por altura de cada uma para dimensionar de novo. Vamos diminuir aqui para 350. Ainda está muito. 330. Kleber, isso aí acabou, a gente não precisa ficar dimensionando. Tem como a gente dimensionar por porcentagem, só que na hora que for para o responsivo, a porcentagem também às vezes dá uma falhada, mas de forma geral ela ajuda bem. E hoje existe também um VH e um VW, que é para ocupar o espaço
disponibilizado da tela. E ele vai ler a tela do seu navegador e vai disponibilizar o espaço conforme a tela do seu navegador. 300 está pouco. Vou mais 10 aqui. Acho que ficou legal. E aí está o nosso layout, como era feito antigamente. Aí você tirava a borda, depois de pronto, e o site ficava nesse formato aí. Ó. O que vocês acharam? Achei da hora. Achei da hora. Ficou bonitinho. Organizado. Aí, se você quiser voltar o pixel aqui, ó, você pode voltar ele. Essa é a ideia só para a gente entender como é que se forma um layout. Depois a gente vai trabalhar com os containers e aí a gente vai melhorando isso aí. Aí a gente no menu aqui, por exemplo, a gente pode criar home. Era assim que a gente criava antigamente também. Home, contato, mapa. Um sobre aqui primeiro, sobre, contato, mapa. E aí a gente tinha o nosso menu. Home, sobre, contato e mapa. Colocávamos a logo aqui e estava tudo certo. Vamos ver aqui. Onde que a gente parou? Meta tag. Aí já é para cabeçalho. Frame, que a gente pode dividir por frame. Depois o pessoal começou a dividir por frame as páginas. Eu quero colocar uma imagem. Quero ver se tem imagem aqui explicando. Vamos passar para frente. Link ainda. PDF. Tal. Não tem aqui, mas a gente põe na mão. Então, na logo aqui eu queria colocar uma imagem. IMG é a tag de imagem. Ela fecha nela mesma. É uma das tags que ela mesmo se fecha. Só que ela, por si próprio, não exibe nada. Aí eu tenho que usar um source. src igual a foto.jpg. Como eu estou colocando sem falar o caminho, ele vai pegar o mesmo caminho onde está o meu index. Então eu tenho que ter uma foto aqui dentro dessa minha pasta para ele pegar. Eu não tenho, e aí eu vou colocar aqui que essa foto tem outro atributo que é o title, que vai chamar logo. E o alt também vai chamar logo. O alt é boa prática de programação. Tem alguns programas para deficiente visual que ele utiliza o que está dentro do alt para falar para o deficiente o que se trata aquilo. Vamos voltar aqui. E aí, ó, continuei tendo aqui, ó, a logo. O nome não sumiu por quê? Aí por causa do title e do logo. Aí quando eu ponho o mouse, ó, ele aparece também. O title, esse é o title. O logo que está aqui no fundo é o alt. Se eu arrumar uma imagem aqui no Google,
logo. Imagem. Vou pegar essa aqui primeira que eu vi. Vou copiar, salvar como. Vou salvar aqui dentro como. Ela é PNG, né? Foto. Então, qual que é a diferença do PNG para o JPG? PNG normalmente a gente consegue, a gente usa hoje PNG porque a gente consegue colocar fundo transparente. O JPG a gente não consegue colocar fundo transparente, então ele vai ter uma cor. E aí acontecia no passado da foto ter aquela cor branca de fundo, o site ser preto e aparecer o site preto com um branco, aí dava aquele contraste, porque ainda não existia foto com fundo transparente. Existia GIF. E aí depois começou a criar outras formas de imagem. PNG. Vamos salvar. Então lá dentro da mesma pasta eu criei uma foto PNG, renomeei para foto PNG, porque ia dar errado. E aí, a gente vai abrir aqui e dar um refresh. Só que o que ela fez? Ocupou muito espaço, porque ela é muito grande. E aí quebrou todo aquele layout que eu tinha feito. Mudar o tamanho dela é pelo editor ou logo aí dá para editar? Posso fazer aqui também, ó, um edit, largura. Quando você diminui a largura, você automaticamente diminui a altura e mantém o padrão da foto. Aí o tamanhozinho que ela ficou, porque eu usei porcentagem agora, 10% do tamanho. Vamos pôr 40% do tamanho. Aí o ideal é você ir no editor, né? Abrir aqui, ó. Abrir lá no documentos, web aula, foto, abrir, não salvar. E aqui você vem e pega aqui assim, ó. Aqui, seleciona esse cara aqui, ó. Ctrl X, Ctrl V. E aí você diminui esse cara aqui, ó. E salva. Aí você dá um refresh aqui. Ele diminuiu lá. Agora você pode aumentar aqui para 80. Aí ficou melhor um pouquinho. Então, o site está aqui com a logo. Põe o mouse, aparece. E aí agora vocês podem colocar links à vontade, brincar à vontade. Vou colocar um link aqui que não na home não. No contato para rolar para o final da página. Vou criar uma âncora aqui agora que vai ser um href igual a jogo da velha contato. Aí eu vou usar uma outra tag aqui embaixo. Vou criar uma barra de rolagem aqui. Só para a gente aumentar no site, só para vocês verem como que funciona. E aqui embaixo eu vou colocar um P
como se o meu formulário de contato fosse aqui. E aí, para eu linkar esse endereço que eu coloquei aqui, jogo da velha contato, eu preciso ter um atributo que é o ID, que é a identificação única de uma tag, que vai ser contato. Então eu coloquei identificação única. Quando é identificação única é ID. Quando eu quero generalizar é class. É ID igual? É Igual. um igual ali? Uhum. Vamos ver se vai funcionar. Vamos dar um refresh. Aí cria uma barra de rolagem aqui para baixo, tá vendo? Vou clicar em contato. Ele rolou para cá porque eu referenciei, fiz uma referência usando um ID contato e usei o caractere especial aqui mais o ID para eu fazer a minha âncora. E aí minha âncora joga aqui para baixo, porque é aqui que eu... Opa! O que eu fiz? Ah, por isso que tava grande, tá em 200%. Na verdade, o nosso site está cobrindo só isso aqui, ó. Como eu coloquei em 200%, ele está cobrindo mais. Aí eu tava com zoom no site. E aí ele faz essa rolagem. A gente vai ver isso em diversos sites. Você consegue mudar essa rolagem de forma dela rolar mais devagar. Isso aí a gente vai aprender com o CSS. Por enquanto, esse é a âncora. Então acho que por hoje é só, galera. Dúvidas? Nenhuma. Só quero ver ali na parte do final da parte de rolagem do contato. É a ID o quê? Ah, tá. ID igual. Vou aumentar aqui. É P, né? É P. Mas qualquer tag que você colocar o ID nela, ele vai assumir pelo ID, não é pela tag. Aham. Vamos aumentar aqui então, é porque minha tela aqui ela é grande. Vou voltar lá para 100%. 100%. Acho que é 1900. Não, 1900 está grande. Vamos por 1800 e aqui 700. Isso daí não é como se fosse a tipo a resolução? É a resolução. Tá grande ainda. E dá pra pegar, por exemplo, a resolução do monitor como exemplo? Sim. Ou não? O ideal é pegar pela resolução do monitor. Mas é porque como eu estou numa máquina virtual, eu não vou saber a resolução certinha qual que é. Ah, sim. Eu posso procurar aqui e encontrar, mas é só tentativa e erro. Só pra gente Aham. ir vendo que vai acontecer muito isso de tentativa e erro. Não se preocupe. Às vezes você não vai conseguir descobrir muita coisa, você tem que ir pela tentativa e erro. Ficou muito grande agora. 500. Kleber, 500 ficou bom? Pode falar. o Cauã não teve dúvida nenhuma. Você pode eleger ele como seu monitor, viu? Nossa Senhora. Aí, ó. Agora ficou certinho. Só tem que aumentar um pouquinho a uma letra roladinha. É. E aí ficou na minha resolução aqui.
Na de vocês aí, eu não sei como é que vai ficar, mas agora, qual que é o passo final? O que eu tenho que fazer? Quem vai falar o que eu tenho que fazer agora, depois que eu terminei meu trabalho do dia? Subir os Fazer o commit Exatamente. e o git. Isso aí. Então, vou vir aqui, botão direito, abrir o meu bash aqui na aula. Já até decorei esses comandos, olha que coisa boa. Isso aí, ó. Git add ponto, colocando todo mundo que está lá dentro para comitar. Git commit -m é aula da tabela. Vou ver se tem um pull aqui, mas eu sei que não tem, mas eu vou colocar um pull aqui por via das dúvidas. Imagina se Atualizado aparece algo. e um push. Ia dar um surto. Mandar lá para o meu servidor. Vou abrir o meu Git. Vou vir aqui nos meus repositórios. Vocês podem ir lá no meu repositório e dar um fork nele. Vocês me procuram aí, ó. Só você colocar o meu repositório aqui, ó. Vou colocar no chat aqui. Eu já coloquei. Tá o repositório aí no chat. E aí vocês vêm aqui nessa opção, ó, fork. Isso faz o quê? Vai pegar esse meu código e vai jogar para o seu usuário aqui, ó. Se o seu usuário lá é Cauã Silva, não sei seu sobrenome, vai aparecer lá dentro do seu repositório Cauã Silva e esse dev aula web 1 aqui, ó. Porque você fez um fork do meu projeto. Aí você está assumindo como agora ele é um projeto seu também. E aí a foto subiu, ó. Belezinha. E meu index também tá aqui para vocês. Não dê Ctrl C, Ctrl V, abre duas telas, vai lendo, vai digitando para vocês se familiarizarem com as tags e os atributos. Ok? Ok. E aí vocês redimensionam conforme o tamanho da tela. Se você pôr um 100% aqui, ó, ele vai cobrir 100% da sua tela. Por exemplo, vou pôr um 100% aqui. Que é a situação que eu falei, mas depois a gente vai ver que em alguns momentos isso não vai funcionar legal, mas 100%. Sua tela é menor, ele diminui, tá vendo? Por quê? Porque eu coloquei em porcentagem. Dá uma ideia de responsive, mas não dá, porque ele vai quebrar tudo aqui. Mas funciona. Fechamos? Então estudem, façam os outros links, coloque mais imagens, elabore o seu site conforme o tema que você quiser e me mande o link no WhatsApp para eu dar uma olhada depois. Vocês têm aí até segunda-feira para me mandar e aí eu vou ver como é que está o código de vocês e em que vocês já estão trabalhando. Uhum. Fechou? Fechou.
Eu vou trabalhar com aquela página lá que eu fiz do gringo, sabe? Uhum. Então, eu vou trabalhar com aquilo porque o que ele tinha feito ali eu achei da hora, porque ele tinha colocado lá os containers, né? O O DIV. Steve. Aham. Aí ele colocou e separou tudo certinho. Ele mexeu já com CSS. Aí eu já tô mexendo com CSS da parte daquela página. Bacana. Daqui a Aí ficou pouco da nós hora, vamos ficou da aprender hora. mais CSS. Até que CSS nem é tão difícil assim. Não Pensei é que fosse um não, pouquinho é mais. tranquilão. Então é isso, galera. Obrigado aí. Bom final de semana. Valeu. Obrigada aí, Kleber. Pra Valeu. você também. Boa noite. Boa noite aí. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, gente.